Para iniciarmos a nossa pregação, o Paulo tem se dedicado bastante no servir dele. Hoje ele está um pouquinho doente até, mas louvado seja Deus. Vamos entregar a vida do Paulo, o servir dele, a saúde dele, a casa dele, diante da nossa Mãe Maria e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Podia acender a luz, por favor? Isso. Amém? Podemos sentar, como a Tamara falou, meu nome é Paulo, sou da paróquia aqui do São Cristóvão. Para quem não me conhece, meu grupo de oração acontece todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde. A hora da misericórdia, né? Então, sou do Ministério de Formação da Arquidiocese de Cura e Libertação e de Pregação. Mas eu não vim aqui falar de mim, não. Eu vim aqui falar de Jesus. Vou ser um pouco rápido para a gente depois sair mais cedo para assistir o Jogo do Brasil. Tá bom? Se bem que eu estava falando lá com o meu amigo lá, Adriano, que eu preguei lá aqui na Imaculada Conceição sobre o seminário de vida, o senhorio de Jesus. Tudo tem que ser mais importante na nossa vida. Jesus. Quando ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas, até da seleção brasileira. Tudo é tudo. Jesus tem que estar acima de tudo. Amém? Vamos pegar nossa palavra, lá na carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, na página da Bíblia da Ave Maria, 1517. Antes de você... Eu gosto de fazer sempre essa oração antes de qualquer pregação. Coloca a Bíblia assim sobre o coração. Quem não tem a Bíblia, coloca a mão no coração. Feche os seus olhos e repete comigo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Agora repete comigo. Meu Senhor e meu Pai, envia o teu Santo Espírito para que eu acolha e compreenda a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Fazei, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos conquistamos a vida eterna. Amém. Todo mundo já achou? 1517, da Bíblia da Ave Maria. Nosso tema dessa noite é eu, bata no peito, eu, o primeiro a ser transformado. Agora já pegaram? Eu, o primeiro a ser transformado. Quem quer ser transformado essa noite, levanta a mão. Todo mundo precisa de transformação espiritual, né?
esse tema vai nos levar a uma causa muito... Na verdade, é a causa que é todo o mal do mundo. Qual é o mal, todo o mal do mundo? O pecado. Qual foi o primeiro pecado do homem? Vamos fazer uma outra pergunta. Uma outra pergunta mais fácil. Sei vocês vão saber, porque eu acho que eu já falei aqui antes. Qual foi a primeira criação de Deus? Oi? O homem... Quem mais? Hã? Quem mais? Pode falar, gente, não tenha medo. Não, gente, a primeira criação de Deus foi os anjos. Foi os anjos. Deus, antes de criar o mundo, o céu e a terra, ele criou os anjos. Né? E qual foi o primeiro pecado? Foi do homem? Não. Foi dos próprios anjos. Os anjos não aceitaram ser nosso anjo da guarda. Eu estou encurtando para a gente... Não aceitaram ser nosso anjo da guarda. E Deus, e o São Miguel Arcanjo expulsou eles do céu e eles caíram na terra. E na terra tinha o paraíso. E foi lá que ele enganou Adão e Eva para trazer o pecado ao mundo. Deus fechou o céu por isso. Mas Deus deixou assim um leque de sacramentos ou de coisas dentro da igreja para nos salvar. Vamos ver esse leque de coisas que Deus deixou. Vamos ver lá. Eu vou ler, depois a gente vai ver, tá? Diz assim no versículo 12 da primeira carta ao Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. Todo mundo já encontrou, gente? Quem não encontrou, peça ajuda. Acho que ali não encontrou. A Elza encontrou? Tá bom, então. Então diz assim: dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé, e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim, primeiro Jesus Cristo, manifestasse toda a sua magnanimidade. Difícil essa palavra aí. Magnanimidade. Vocês entenderam, né, gente? Eu estou um pouco rouco por causa da gripe. Eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele creram, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invencível e imortal, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Beija a palavra de Deus. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. É palavra de Deus. Nós só conhecemos que existe um Deus porque existe a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje que nós devemos procurar sempre Deus na palavra e nos sacramentos da igreja. Amém? Diz ali no subtítulo ali da carta de São Paulo a Timóteo, no versículo 12, o subtítulo diz assim, ó: Paulo, objeto das atenções de Deus.
Vamos ler junto? Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: você está sendo objeto das atenções de Deus? Pois é. Às vezes, nós não somos esse objeto de atenção de Deus. Aí ficamos reclamando por que Deus não dá essa graça para nós. Porque nós viemos só no grupo de oração e não fizemos o nosso dever de casa lá fora. Tem gente que diz aí, falou, ai. Eu escutei. Nós temos que ser esse objeto de atenção de Deus. E como é que se chama a atenção de Deus? Conversando com Ele. Conversando com Ele na hora da missa, da Eucaristia. Conversando com Ele diante do sacrário. Conversando com Ele nas nossas orações pessoais. Pode até ser com oração do texto, ou então conversando mesmo assim, como nós estamos aqui agora. Ao vivo, porque ele está vivo ali. Está vivo. Amém? Diz assim no versículo 12: dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. Quem é que foi que deu força para estar aqui hoje? Jesus. Jesus. Parabéns para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, parabéns. Porque você veio hoje no grupo de oração. E a gente não deve faltar por nada, aos compromissos e objetos da nossa salvação. Nada, nem jogo do Brasil, nem qualquer outra coisa que possa nos tirar daqui da presença do Senhor. Porque esse aqui nos dá a vida eterna. O jogo é passageiro. Daqui a 2 horas nós vamos saber quem é que ganhou, quem é que perdeu. Essa vida é passageira. Diz a palavra de Deus que é como uma palha jogada ao vento. Sopra, some. É só a gente ir no cemitério e ver, né? Pessoas que já conviveram com nós estão lá. Amém? Versículo 13. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador. Ele era o que São Paulo, está falando de São Paulo ali. São Paulo que escreveu essa carta. Ele está falando, a mim, que era blasfemo, perseguidor e injuriador. Todo mundo conhece a história de São Paulo? Bom, para quem não conhece, eu vou só dar São Paulo perseguia os cristãos. E ele era um discípulo da escola de Gamaliel, conhecedor das Sagradas Escrituras, doutor da lei, que tinha um conhecimento profundo da Bíblia, mas do Antigo Testamento. Mas ele não conhecia a força e o poder do Espírito de Cristo. E ele foi designado, tanto é que quando Santo Estevão foi apedrejado, que é o primeiro mártir, ele que autorizou. Depois ele recebeu uma carta para ir para Damasco, lá perseguir os cristãos e prendê-los, para matar também. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro, Jesus chamou ele de Saulo, que era o nome hebraico dele. Depois, o nome dele se tornou-se Paulo, que é um nome grego. Foi onde que mudou. Paulo é o apóstolo, um grande apóstolo de Jesus Cristo, que fez 4 grandes viagens, né, para formar igrejas. Formou a igreja em Éfeso, em Coríntios, em Gálatas, e outros lugares ali. Se vocês têm 12 cartas de Paulo, pode procurar nas Sagradas Escrituras, está tudo lá. Entendeu? Ele fez um trabalho que, olha, poucos fizeram. Falava 4 idiomas. E Deus escolheu justamente um perseguidor, de perseguidor se tornar perseguido. Olha só como é o desígnio de Deus. A gente olha às vezes para uma pessoa, não, aquele lá chegou a matar Estevão. Tanto é que quem apresentou Paulo para a comunidade cristã foi Barnabé.
Todo mundo se assustou. Não, esse cara aí mata todo mundo, vão vir aqui para nós prender, né? Não, não, não. Fica tranquilo. Ele agora é cristão. Amém? Amém? Vocês conhecem essa história, né? E vamos continuando. Diz ainda aqui, ó. Mas alcancei misericórdia, porque ainda não tinha recebido a fé e a o fazia por ignorância. Olha, ele conhecia a Bíblia de pé a ponta, mas era ignorante nas coisas de Cristo. Quem é ignorante nas coisas de Cristo aqui ainda levanta a mão. Todos estamos aprendendo. A cada pregação, você sobe um degrau, né, na sua sabedoria em Cristo. Vocês estão entendendo? Então, por isso a importância da gente estar sempre diante do Senhor, sempre estar dentro de um grupo de oração, sempre procurando o rezar o terço, ir nas missas, né, para não ficar ignorante, que a gente ouve cada coisa. Misericórdia, né? Então, a gente tem que ser sábio. Todo mundo me chama de sábio aí, mas eu não sei de nada. Tem uma palavra do filósofo chamado Sócrates, que antes de morrer ele tomou veneno chamado cicuta, que um outro filósofo perguntou para ele: o que é que você sabe da vida? E ele respondeu bem assim: só sei de que nada sei. Olha que importante essa frase. Só sei de que nada sei. Você sabe quanto é que vai ser o jogo do Brasil daqui a pouco? Não sabemos. Você sabe se daqui até chegar na sua casa para assistir o jogo do Brasil vai acontecer alguma coisa? Espero que não aconteça, mas é uma possibilidade. Não? Sim ou não, não é? Então, a cada dia a sua preocupação. Jesus fala sobre isso. Amém? Versículo 15. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os dos quais eu sou o primeiro. Ora, Paulo está falando que ele é o primeiro dos pecadores. Se ele é o primeiro, um grande apóstolo que depois de Pedro e Paulo estão lá nas colunas da igreja, lá em Roma. Imagina nós. Se ele é o primeiro dos pecadores, nós então, em que estágio nós estamos, né? No pecado. Quem diz que não é pecador, já pecou. A palavra de Deus fala isso. O inimigo esconde de nós os pecados que nós temos. Versículo 16. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim, primeiro Jesus Cristo, manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir crerem para a vida eterna. Gente, eu vou explicar uma situação aqui que a gente fala muito de fé, de amor, né, de esperança. Eu já falei aqui outras vezes que eu tive aqui sobre essas três virtudes teologais. Quem é que sabe o que é virtude teologal? Levanta a mão. Virtude teologal é aquela que vem diretamente de Deus para nós quando a gente é batizado. Essas virtudes são graças de Deus. Olha só o leque, eu falei do leque das coisas que Deus deixa para nós nos salvar. E essas três, já quando a gente é batizado, ele já é incutido em nós, através do nosso batismo. Fé, esperança e amor. Então, eu gosto sempre de perguntar nas minhas pregações: a fé se acaba, sim ou não? Hã? Sim ou não? Se acaba. A fé, ela só serve para nós, para essa vida. Para nós irmos para o céu. Lá no céu, no purgatório, no inferno,
não há necessidade de ter fé. Porque lá nós já estamos ao nosso próprio destino de Deus. Aqui nós temos a igreja que nos conduz para o céu. Lá no céu, ou é inferno, ou purgatório, ou o céu. Igreja padecente, igreja triunfante, igreja militante. Né? Então, a gente tem que ficar esperto aqui para poder nos salvar aqui. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E a esperança se acaba, sim ou não? Também se acaba. Porque até tem aquele ditado que diz, né, que a esperança é a última que mas morre. E a esperança e a fé estão unidas. Por quê? A fé leva a pessoa a ter esperança para ir para o céu. E o amor? Nunca acaba. Porque Deus é amor. Ele diz lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, diz que Deus é amor. Se Deus é amor aqui na terra e amor no céu. Nós vamos viver, após a nossa vida, eternamente com Ele, se vivermos dentro das regras de que a igreja nos permite. Dentro daquilo que Deus nos deu como salvação. A salvação vem de onde? Jesus. Então nós temos que seguir Jesus. Estão entendendo, sim ou não? Nossa, o lado de cá, o lado de lá não entendeu? Estão entendendo, sim ou não? Então aplauda Jesus. O aplauso acho que foi para o Ministério de Música, não foi para Jesus. Para Jesus tem que ser melhor, gente. Pelo amor de Deus. Vocês fizeram assim para o Ministério de Música, né? Mas para Jesus, olha, estão de 10. Vamos continuar então. O versículo 16, né? Se encontrei misericórdia, foi para que em mim, primeiro, Jesus Cristo manifestasse a sua bondade. E eu servisse de exemplo para todos os que seguir nele, crerem na vida. Essa palavra magnanimidade. Gente, eu estou que nem aquela do... Eu tô que nem aquele liturgista que ele fez o curso de liturgia e foi chamado para fazer o primeiro dia da liturgia dele. E ele, no primeiro dia, a palavra, ele tinha dificuldade de falar a palavra Deuteronômio. Até eu tenho minha dificuldade, mas ainda, agora já estou desempenhando melhor. Deuteronômio. E ele subiu lá no ambão da palavra e chegou lá e disse bem assim, ó. Livro do Doutor Antônio. Não, se não sabe falar, não fala. Inventa outra coisa. Não inventa, não. Sempre tem uma palavra semelhante, né? Aqui, magnanimidade é bondade, gente, tá? Mas uma hora eu chego lá, tá? Uma hora eu chego lá. Não vou chegar que nem o doutor Antônio, mas eu chego antes. E diz ainda, né? O Rei dos séculos, Deus único e invisível, versículo 17, imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Vamos ler o versículo 17 todo mundo junto? Vamos lá? Vamos lá. Ao Rei. Amém. Vocês entenderam tudo, gente? Ou preciso começar a pregação de novo? Aí nós vamos continuar depois do Jogo do Brasil, que daí eu emendo, né? Entenderam, sim ou não? Então aplauda Jesus agora e vamos rezar. Quem quer ser batizado no Espírito Santo? Quem quer ser batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Tá bom, então. Vamos fazer uma filinha aqui, enquanto o Ministério de Música prepara uma música lá. O servo pode vir aqui na gente para ajudar a rezar pelas pessoas.
Só a Elza veio. Só tem um servo nesse grupo de oração? Quem reza pelas pessoas pode vir. Quem não acha que não está em condições de rezar, pode ficar no seu cantinho e vem receber oração, tá bom? Enquanto isso, o nosso irmãozinho lá da música, como é que é o nome do teu marido? Ah, o Marlon, né? O Marlon vai preparando uma música ali pra gente. Tá bom? Então, e vocês vão ficar assim? Vão ficar assim? Não vão querer oração? Então, pode fazer uma filinha aqui aí, ó. Pode ser direcionado para cá e para lá, tá? Vem, Senhor Jesus, com o poder do teu Santo Espírito, sobre cada servo deste grupo de oração, cada pessoa que está longe de ti, que ela possa se encontrar hoje, através desse batismo no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, batiza no teu Santo Espírito. Shandaralakanda halabara yalara 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 yalara. Shandaralakanda halabara yalara yalara yalara. Shandaralakanda halabara yalara 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 yalara. Shandaralakanda halabara yalara 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 yalara. Shandarala yalara 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 halabara yalakanda rabara yalara yalara. Shandarala halabara yalara 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 yalara. Shandarala halabara yalakanda halabara yalara yalara yalakanda harabara yalara yalara. Shandara halabara yalakanda halabara yalara yalara yalara. Abra o seu coração para ser transformado nessa noite. Você falou, você bateu no coração antes de começar a pregação, que disse: eu quero ser transformado nessa noite. Então venha receber oração. Shandar halabara yalakanda halabara yalara 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 yalara. Shandala halabara yalakanda halabara yalara yalara yalara. Shandara halabara yala halabara yalakanda hala. Shanda halabara yalakanda shanda halabara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara 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 yalara. Deu a vida para nos salvar. Jesus. Shanda halabara yalakanda halabara. Shanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara 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 bara yalara. Shanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara yalara. Shanda halabara yalakanda. Você que não recebeu oração pode vir aqui. Shanda halabara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalakanda halabara yalara yalara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara yalara. Shanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalara 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 yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara bara yalara yalara. Shanda halabara halabara kanda baya. Quer tudo e não sabe partilhar. Quem não recebeu oração pode vir. Jesus, manda teu Espírito. Ora halabara yashanda lakanda bara yalara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara yalara yalara. Shanda halabara yalakanda halabara yalara yalara. Shanda halabara yalara 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 kanda halabara yalara yalara. Shanda halabara yalara yalara yalara.
Shanda halabaraya la kanda halabaraya la raya la raya la raya la. Shanda halabaraya halabaraya. Transforma, Jesus, esses corações que ainda não se abriram para ti. Lava, purifica, Senhor Jesus. Restaura, Senhor Jesus. Santifica, Senhor Jesus. Oira halabaraya la shanda la kanda baraya la raya. Shanda halabaraya la baraya la kanda halabaraya la raya la raya. Shanda halabaraya la halabaraya la halabaraya la raya. Shanda halabaraya la kanda halabaraya. Shanda halabaraya la halabaraya la kanda halabaraya. Água do amor, O Espírito de Deus, nosso Senhor. Cante bem forte, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bata no peito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vai erguendo os seus braços agora e dizendo: louvado seja no Senhor, bendito e louvado seja. Glórias e louvores a ti. Glórias e louvores a ti, Senhor. Santo e poderoso és. Glórias e louvores a ti. Santo, santo, santo. Bendito e louvado seja. Glórias e louvores a ti. Santo és, glorificado és. Shanda halabaraya la la ya la la ya la la. Shanda halabaraya la halabaraya la kanda halabaraya la la la. Shanda halabaraya. A luz. A luz. Louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Pode ser melhor. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Na presença dos anjos a ti cantarei louvor. Aplauda Jesus. De novo, o ministério de música. Para Jesus tem que ser melhor. Olhando para Jesus e diga bem assim: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Agora diga bem assim, ó: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo, Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo, Graças e louvores sejam dadas neste momento. ao Santíssimo e Diviníssimo. E agora podemos sentar. Tem aviso ou coleta?